pessoal, vamos começar agora a nossa segunda aula para o concurso da Guarda Municipal de Londrina, disciplina de Matemática e Raciocínio Lógico. Hoje nós vamos falar de regra de 3, tanto a regra de 3 simples quanto a regra de 3 composta. Vou explicar alguns conceitos sobre elas e dar alguns exemplos. É um assunto tranquilo, eu vou te mostrar como que funciona, como que se aplica cada uma delas e tenho certeza que após essa aula você já vai estar tirando isso aí de letra, tá bom? Vamos lá! Então vamos lá. Regra de 3 é um processo matemático para resolução de problemas que envolve duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Guarde esses dois pontos. Elas podem ser diretamente proporcionais, então a partir do momento que uma grandeza sobe, a outra também sobe, só que elas também podem ser inversamente proporcionais. Então, a partir do momento que uma grandeza cresce, a outra diminui e vice-versa, tá bom? Nesse sentido, a regra de 3 é simples. Para a regra de 3 simples é necessário que os valores sejam apresentados para que suba um quarto valor. Então, são 3 valores que são apresentados e aí a partir daí a gente descobre o quarto. A gente pode denominar, nos exemplos inclusive denominei de valor x, tá? Já a regra de 3 composta, ela tem aí, pode ter mais de duas, deve ter mais de duas grandezas, né? A partir de 3 grandezas ou mais valores conhecidos. Como disse, quando as grandezas são diretamente proporcionais, o aumento de uma implica no aumento da outra. Inversamente proporcionais, o aumento de uma implica na redução da outra. Vamos para os primeiros exemplos? Então vamos lá. Dei o exemplo de bolo, mas isso aí a gente pode usar em qualquer outra área. É bem comum essa aplicação de regra de 3. Então, uma receita de um bolo. Então, lá para fazer esse bolo, a gente utiliza 500 gramas ou meio quilo de farinha de trigo. Para fazer 5 bolos, quanto de farinha a gente deve utilizar? Então, a gente coloca lá um bolo, 500 gramas, 5 bolos é o que a gente quer descobrir quanto de farinha, então a gente usa o x. Tá? Então, o x é a nossa incógnita, que é o quarto valor a ser descoberto. O que a gente faz? A gente cruza em x, né? Então, 1 vezes x vezes o 500 vezes 5. Essa conta tranquila, multiplicando a gente tem 2.500 gramas, que é igual a 2,5 kg. Tá? Nesse sentido, a gente vê nessa conta aí que são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente vê isso em receitas e em outras coisas do tipo, que a partir do momento que a gente aumenta um, proporcionalmente a outra também aumentará. E o que a gente faz quando não é inversamente proporcional? Por exemplo, questões de viagem. Então, quanto mais a gente acelera, menos tempo a gente leva para chegar. Vamos ver o que a gente faz? Então, para chegar em São Paulo, nesse nosso exemplo, Maria demora 6 horas numa velocidade média de 80 km por hora. Quanto tempo ela faria esse percurso se a velocidade dela fosse de 120 km por hora? Então, lá a gente tem da mesma forma, coloca em 80 km, se a gente faz em 80 km por hora, fazemos em 6 horas esse percurso, em 120 km por hora nós fazemos em x. Tá? Então, como eu disse, conforme a gente aumenta essa velocidade, o tempo do percurso vai diminuir, porque são grandezas inversamente proporcionais. O que a gente faz nesse caso? A gente inverte os membros da primeira coluna. Então a gente colocou o 120 para cima, o 80 para baixo e multiplica novamente cruzado. O que dá para fazer também é multiplicar reto, né? Mas vamos manter assim que você vai ver que nos cálculos de regra de 3 composta vai ficar mais fácil esse raciocínio. Então, lembrando aí, então a gente multiplicou cruzado agora. Vamos passar para a próxima página. 120x é igual a 80 vezes 6. Então 120x é igual a 480. A gente passa o 120 que estava multiplicando, vai passar dividindo para o outro lado. X é igual a 480 dividido por 20. Então quer dizer que é 120 por hora. Maria levará 4 horas para chegar em São Paulo ao invés de 6 que estava a 80 km por hora. Ok? Então vamos para a regra de 3 composta. Ela também é simples, acredito que ela é bem tranquila, porém a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Vamos lá. Nesse caso eu fiz um exemplo com 3 grandezas, tá? E vamos lá. Questão de estudo, acho que a gente pode aplicar ao que a gente está fazendo agora. Então, para ler 8 livros indicados por um professor para uma prova, o estudante precisa de estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. Nesse meio tempo aí a prova foi antecipada, em vez de 7 dias caiu para 4. Quantas horas de estudo esse estudante vai precisar ter para conseguir se preparar para esse exame, para essa prova? Então a gente fez uma tabelinha aqui, 8 livros,
em 6 horas e 7 dias. E o novo, embaixo, o segundo cenário, 8 livros em X horas. A gente não sabe quantas horas por dia ele vai estudar, mas a gente sabe que ele só tem 4 dias. Quantas horas por dia ele vai precisar? O que a gente faz? A gente também vai inverter, no caso, agora os dias da equação. Questão. E aí, a partir daí, a gente vai mostrar na próxima página como é que fica. Então, por que a gente inverte? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto ele diminui o número de dias, quer dizer que ele vai ter que aumentar o número de horas. Ok? Lembra do exemplo anterior? Então, 3 dias a menos. Quantas horas a mais por dia ele precisa para fazer o mesmo número de livros? 8 no caso. Então, a conta é o seguinte. O que a gente vai fazer? Vou voltar aqui para mostrar. A gente vai passar, por um lado, a coluna que tem o valor de x, então fica 6 dividido por x é igual aí as outras duas do outro lado se multiplicando, 8 dividido por 8 vezes 4 dividido por 7, certo? Nesse caso a gente poderia simplificar 8 por 8 por 1, mas caso você encontre essa terceira variável, no caso do livro, vamos supor que também aumentasse o número de livros para 10 no caso. Então seria 8 por 10. Então eu deixei só para você entender como é que funciona esse cálculo. Você pode aplicar em qualquer caso, em qualquer situação similar. Então tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente mantém esse lado aí, 6 por x, o lado esquerdo. Do outro lado ficaria 8. Aí lembra, vamos voltar então, mais um ponto. Voltar na aula 1, ou aula anterior, multiplicação de frações. Então 8 vezes 4, 36. 8 vezes 7, 56. Certo? Então aí a gente simplificando, fica 4 por 7, como a gente disse, seria 1 vezes 4 por 7 se a gente simplificasse, mas deixei novamente, reforçando, para que você entenda quando for fazer com outro tipo de conta, caso necessário, essa variável, no caso do livro, seja diferente, você saiba como fazer. E lembra, volta na aula 1 se tiver dúvida na multiplicação de frações. Lembra que a gente sempre vai multiplicar a parte de cima e depois multiplicar a parte de baixo, certo? Então a gente vai ficar aí de um lado 6 por x, que é igual a 4 por 7. Aí a gente faz a regra de 3 normal, de novo, multiplica cruzado. 4x é igual a 6 vezes 7, que é igual a 42. O x fica de um lado, a gente passa o 4 que está multiplicando, para o outro lado dividindo 42, que dá um total de 10 horas e meia, tá certo? Você vê que é um assunto simples, um assunto rápido até, um assunto curto, mas que exige essa atenção, principalmente na regra de 3 composta e também nos casos que são grandezas inversamente proporcionais. Isso pode ter alguma pegadinha na prova, para tentar ser muito fácil, mas pelo fato de você às vezes não se atentar, de ter que fazer essa mudança por ser inversamente proporcional ou por ser uma regra de 3 composta, você pode cair nessa pegadinha e perder pontos numa questão que pode até ser fácil e fazer diferença para você lá na frente, ok? Muito obrigado. Se tiver dúvidas, entre em contato com a gente, vamos te ajudar e logo logo a gente vem aí com a terceira aula, ok? Grande abraço, tchau, tchau.